Então vamos lá, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início, quer dizer, revisar um pouco sobre o capítulo 9, que fala sobre, eu fiz essa pergunta, né? E sobre o que é que fala o capítulo 9? Sobre a Roma Antiga, né? A gente no capítulo 8 viu a Grécia Antiga. Agora a gente vai com a Roma Antiga. A Roma que ela tem muito da herança grega nesse período aí. E os gregos tiveram muito da herança egípcia, né? Então, cada civilização conseguiu, né, herdar alguma coisa de outras civilizações. E não vai ser diferente com as que a gente vai estudar ao longo, né, da nossa vida escolar, certo? E aí eu vou compartilhar uma imagem de vocês. Não vai ter aquele slide, né? Eu peguei aqui apenas um mapa mental para vocês verem. Tá, saiu foi um negócio do WhatsApp aí. Vocês estão vendo aí a imagem? Sim, Sim, pronto. Ela tá pequena, né? Mas aí eu vou dar uma aumentada aqui pra gente. No caso aí no meio, né, tá Roma antiga, né? Isso aqui, pessoal, tanto no slide que eu estou mostrando para vocês, quanto essa imagem aqui, isso aqui é um mapa mental, certo? E é bom que vocês tenham uma noção como é que se constrói um mapa mental. Um mapa mental é você ter um tema geral, né? O nosso tema geral aqui é Roma Antiga, né? É o que a gente está estudando. Então, quais são os principais pontos que a gente deve destacar sobre a Roma Antiga? Lá no slide da última aula, nas aulas anteriores, eu estou colocando no centro o tema, né? E fazendo as setinhas com os pontos principais. Isso é um mapa mental, que posteriormente, pessoal, vocês iriam aprender isso, né? No forma presencial para me entregarem, mas possivelmente eu não vou pedir, né? Eu não vou pedir isso a vocês por conta que existe a maioria dos alunos que não estão participando da aula, né? Então eles não têm a noção do que é um mapa mental, né? Então, mas a ideia, se a gente tivesse na normalidade, era pedir para vocês elaborarem um mapa mental, né? Mas como não vai ser possível, vocês aprendem já para o próximo ano, que a gente vai se ver no próximo ano, né? E vocês farão esse mapa mental, certo? Então vamos só revisar aqui o que é que fala sobre a Roma Antiga. Primeira coisa que eu destaquei para vocês na última aula foi que a história da Roma é dividida em três etapas. Essas três etapas, eles passam por três modelos políticos, três formas de governo, né? Quais são essas três formas de governo? Alguém pode... Ele está entre esses nomes aqui. Quais são as três fases da Roma Antiga? Alguém pode falar ou até mesmo escrever no bate-papo. Dole uma, dole duas. Quais são as três fases da Roma Antiga? São três formas de governo. Quais são aqui? Alguém falou? Aqui, a João Levi falou plebeus, né? Os plebeus, pessoal, é parte da sociedade, é um grupo social, né? Eles faziam parte da sociedade romana. Os plebeus eram uma classe social que até era menos favorecida. Eles não tinham muitos direitos, eles vão garantir esses direitos através das lutas sociais. Além do João Levi, tem alguém para responder aqui? Eu quero mais interação. Se a gente tem aqui apenas 4 alunos, né? O ideal é que vocês tenham uma maior participação. E aí, dole uma, dole duas. Alguém escreve aqui quais são três fases da Roma Antiga. São três formas de governo. Quais são essas três formas de governo? crise da República, Crise da República, né? É quase isso, Sofia. Porém, aqui crise, não é crise. crise do Império.
Ah, Aí tá quente. A gente pode dizer que tá quente. E aí, mais alguém, além de João Levi e Sofia? república. República, muito bem. República é uma das fases da Roma Antiga. Nós temos uma. Quais são as outras duas? Eduardo disse que Sério? esqueceu. Império, muito bem. Monarquia. Monarquia. Pronto. Tem um passarinho participando da aula aí, ele estava dando a resposta. Então, assim, são 3 fases da Roma Antiga. Primeiro, Império, né? Vocês devem estar vendo aqui, ó, o mouse, né? Monarquia. Depois vem a República, aqui de azul, né? E depois nós temos o Império, de laranja, certo? Então, são as 3 fases da Roma Antiga. Cada uma delas vão ter uma característica própria, certo? E é que a gente vai ver um pouco melhor. A gente vai aumentar aqui para vocês poderem enxergarem melhor. Certo? Monarquia, né? O que é uma monarquia? Uma monarquia é um governo onde quem vai ser o líder é o rei, né? E esse rei aqui ele vai ter um caráter sagrado. Porém, o rei na monarquia romana não era hereditário. E o que era hereditário? É aquilo que passa de pai para filho. Por exemplo, eu, enquanto rei, quando eu morresse, meu filho seria o próximo rei. E assim sucessivamente. Porém, na Roma antiga não era assim, né? O rei ele era eleito pelo Senado, né? O Senado onde ficavam os senadores. E até hoje, pessoal, o Senado existe, né? O Brasil tem o Senado brasileiro, onde nós, cidadãos, nós elegemos esses senadores, certo? E mesmo aqui está descrito, né? Controlado pelo Senado, né? Então o rei aqui ele não tinha total poder. Vai existir um momento na história que o rei era absoluto. Vocês vão estudar isso no próximo ano. A sociedade romana ela era formada por patrícios. Quem eram os patrícios? Homens ricos, né? Homens de posse, eram os nobres. Né? Os patrícios eles vão ter o seu poder dentro de casa e fora de casa, certo? Não está dando para escutar. Oi, pessoal. E aí, pessoal, tá travando muito, travando demais. Ah, Maria. Dá para continuar? Ixi, por que tá travando agora, hein? Na hora que eu começo aqui. Então, assim, como eu estava falando, a primeira fase da Roma Antiga é monarquia, né? Essa monarquia, o rei era controlado pelo Senado. A sociedade romana era dividida entre patrícios, plebeus e escravos. Quando a gente está falando de sociedade, pessoal, a gente está falando de povo, né? Povo. Então, todo o povo é dividido. Hoje, no Brasil, né, atualmente, nós temos uma sociedade dividida em ricos e pobres, né? Aí vai ter a classe média, vai ter aqueles da classe A, B, C e D e aqueles muito, muito, muito ricos. Aqui, nas civilizações antigas, tinham os nomes, né? Os patrícios. O nome patrício, né? Atualmente, ele está como um nome de patriarca, né? Você já deve ter ouvido falar essa palavra. O patriarcado, né, no Brasil, ele foi uma das causas do machismo que hoje nós reconhecemos. O machismo que gera violência doméstica, o machismo que gera o preconceito em relação à mulher, né? Dizendo que a mulher não deve ocupar determinados locais. Então, essa herança, né, patriarcal, ele começa aqui, né? O patrício, ele tinha total poder sobre sua família, né? Total poder sobre sua família, ele poderia fazer o que quiser. Aqui nós temos os plebeus. Os plebeus era a maior parte da população romana. E essa parte da população romana eram trabalhadores, no geral.
né? Artesãos, agricultores e pequenos comerciantes, certo? É parecido com o Brasil. Nós temos os mais ricos, que são poucas pessoas, e nós temos a maior parte da população que é trabalhadora, né? Que trabalha, que paga os seus impostos e que sustenta o Estado, né? Enquanto uma mínima parcela da população, 1%, tem toda a riqueza e quase não contribui, né? A outra classe que vai existir na Roma Antiga vão ser os escravos. Os escravos aqui não eram negros, certo? Não eram negros, eram escravos brancos. E boa parte deles era por dívida, ficava sendo escravo, ou através de guerras, né? Então, quando a Roma dominava um povo, ele acabava escravizando os povos, certo? Então, e vai existir as mulheres, né? As mulheres que vão ficar sempre em casa. O lar doméstico era sua principal função na sociedade. Ela não poderia participar da vida política, né? Em alguns casos, na Roma antiga, vai ter sim a importância da mulher, ela vai ter um certo destaque, mas não em todas, certo? Aqui vai estar falando sobre os escravos, né? Ou eles eram escravos por dívida, estava devendo, ou por guerras, certo? Devido a um problema na monarquia, né? Houve um povo, que são os etruscos, que eles se tornaram rei, né? Houve um rei etrusco. E esse rei, os patrícios romanos não gostavam dos etruscos, né? Então vai haver um momento que os patrícios vão tirar do poder o rei etrusco. E a partir dessa tirada do poder do rei etrusco, se inicia a república, né? E a partir da república começa uma nova etapa da história da Roma antiga, certo? Eduardo e o Larisson, né? Tá travando ainda? Posso continuar, sim ou não? Tio, ainda tá travando. Muito, né? Oxe, Maria. Pode ir sim, professor. Então vamos lá, vamos ver se. Quando o senhor começa a mexer a tela, fica tipo travando ele. Não, Começa... o que importa é mais a voz, pessoal, né? Que a imagem, eu acho que a voz tá ok? Tá ok. Ok, beleza. Então lá, a República, pessoal, né? Ele vai iniciar após o golpe dos patrícios no rei etrusco, certo? Então, assim, a República, primeiro, ela vai ser uma oligarquia. O que é uma oligarquia? É onde os mais ricos governam, né? Então, a gente percebe que boa parte da sociedade romana era governado por pessoas ricas, certo? E essas pessoas ricas pouco se importavam com maior parte da população, certo? Então, a oligarquia é um governo de poucos, governo onde quem tem mais riquezas. A partir daí, pessoal, quem vão ser os governantes? Vão ser os magistrados. Esses magistrados, eles vão estar divididos em cônsules, pretores, vão ter os edis, vão ter os questores, além dos questores, vão ter os censores e também os... Ver se está faltando algum... só esses. O censor e o ditador, né? Então, os magistrados, repetindo, são os cônsules, pretores, questores, edis, censores e ditadores. Eram os magistrados que tinham, cada um
cada um deles tinha uma função, né? No caso, o cônsul, ele era o que tinha mais poder. O pretor é o que cuidava da justiça. Os questores é que cuidavam das despesas públicas. Os edis era a polícia, né? Era a polícia pública. Os censores é que faziam a contagem da população. E, por último, o ditador é que resolvia o problema quando alguém ameaçasse a república, né? Existia também a Assembleia Popular, né? Bastante importante. A Assembleia é um tipo de reunião, né? E popular é que reúne maior parte da população. E quem era a maior parte da população? Aqui era a plebe, certo? A plebe era a maior parte da população, que é o povo plebeu. A partir daí, pessoal, os plebeus na república, eles vão ficar bastante revoltados. Com poucos direitos, eles vão em busca desses direitos. A partir daí, eles vão garantir uma série de direitos que vão beneficiar eles. Entre elas está a Lei das 12 Tábuas, né, que foi a base do direito romano. O direito romano, pessoal, está muito ligado ao nosso direito que tem aqui no Brasil, né, na Constituição brasileira. A partir daí, a Lei das 12 Tábuas vai garantir uma série de direitos para os plebeus nesse período. Mas, além das leis das 12 Tábuas, a gente vai ter o Tribunato da Plebe, certo? Esse Tribunato da Plebe, ele serviu para que os plebeus defendessem os seus direitos. Além do Tribunato da Plebe, vai ter a Lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Antes dessa lei, não podia se casar um patrício com um plebeu, né? Ou com a plebeia, ou com a patrícia, tanto faz. Então, e vai ter a última lei, que é a mais importante, que é a Lei Licínias Sestias, né? Ela vai estar lá na página 152. Essa lei determinava, pessoal, que um dos cônsules devia ser plebeu. Então, através de revoltas, através de reivindicações, os plebeus vão garantir direitos. É o que ocorre até hoje, né? Ocorre com o Brasil, né? Quando se quer garantir direitos, as pessoas vão lá manifestar e fazer algo que garanta aquilo para eles, certo? É o natural, né? E aí vai haver um momento da crise da República, né? A República ela vai entrar em crise. Quais foram os fatores? Primeiro, a concentração de terras. Essa concentração de terras, quem é que tinha a maior parte das terras? Patrícios. Corrupção, né? Quando a gente fala Brasil, pensa que o Brasil inventou a corrupção, mas não, né? A corrupção faz parte da política, infelizmente, né? Por conta que quem iniciou, pessoal, a dominar o governo foram as pessoas que tinham mais posse, mais dinheiro, eram as mais ricas. A partir do momento que ela foi começar a dividir essa riqueza, ela começou a roubar, a se tornar corrupta, porque ela não quis dividir o pão, né? Então a corrupção nasce dessa falta de divisão. Gastos em guerras, a Roma Antiga estava começando a se expandir, né, dominando outros territórios, e isso vai ter um gasto enorme, certo? E o aumento de impostos. Boa parte da população já sofria em momentos de seca, né? Quem pensa que apenas o Ceará, Nordeste brasileiro, tem seca, né? Na Europa, existiu vários momentos onde a seca matou milhares de pessoas. E não foi diferente aqui na Roma Antiga, certo? Então, esses vão ser os fatores da crise da República. A partir daí, pessoal, nós temos uma cultura, né? Uma forma mais geral. Qual era a cultura romana? Primeiro, existia uma religião politeísta. O que é politeísta?
uma religião que cultuava vários deuses, né? Esses deuses, pessoal, eram parecidos com os deuses gregos, porém os nomes deles eram dados a planetas. Um exemplo simples, Júpiter, né? O planeta Júpiter era considerado o Zeus, né, em grego. Então, pelos romanos, era conhecido como os planetas. Vai ser na Roma Antiga que o cristianismo, né, vai nascer, certo? É lá próximo onde um dos imperadores irão crucificar Jesus Cristo, e aí começa a história da religião cristã. Construção de edifícios e aqueduto, muito das construções das cidades foram herdadas ao longo do tempo, né? E o direito romano, que é a base do direito de todas as leis, né, que a gente conhece no mundo, é a base, tá ok? Após a crise da República, vai dar início o Império, né? O Império, ele vai se iniciar a partir, né, de um imperador chamado Otávio Augusto, certo? Otávio Augusto vai ser o primeiro Viu? imperador romano. Oi, Travou. travou muito? Eita, Maria. Ó, essa parte do Império aqui, ele está bastante avançado, mas primeiro, o Império inicia com dois triunviratos, né? Primeiro vai existir o primeiro triunvirato, e esse primeiro Tá travando triunvirato... muito. Ah, meu Deus. Muito, muito, muito. Pessoal, vamos lá. Vamos tentar aqui. A gente vai fazer um teste agora, rapidinho, para ver se esse travamento ele acaba, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim? Pessoal? Tá travando muito.